Olá, meu nome é Anderson Armstrong, sou médico cardiologista e epidemiologista. Estou aqui de volta com o Cardio Debug, fazendo um vídeo um pouco mais curto. O primeiro vídeo foi um vídeo que teve uma audiência muito interessante, as pessoas realmente buscaram informações e vêm fazendo perguntas. Eu vou esclarecer alguns pontos específicos do que eu já falei. Agora, eu preciso deixar claro que, assim, qualquer coisa que surge hoje sobre a epidemiologia do coronavírus, a gente observa aí uns 40% das pessoas que simplesmente refutam qualquer coisa que não seja o isolamento total, né, o isolamento horizontal, como vem se dizendo, o distanciamento social. Nós temos aí em torno de 20% das pessoas que aceitam qualquer coisa que não sejam e refutam 100% do isolamento horizontal. E essas pessoas, elas encaram isso como se fossem dogmas e não como se fossem princípios científicos. Eu não tenho a intenção de falar para essas pessoas. Eu estou buscando aqueles 40% restantes de pessoas que, assim como eu, têm dúvidas. E quando nós temos dúvidas, nós temos que estudar o assunto. E é isso que eu tenho tentado fazer. É uma coisa completamente nova. Eu insisto que qualquer pessoa que chegar e disser que tem a solução, ela está mentindo, porque essa solução milagrosa não existe. Agora, nós podemos estudar as evidências, traçar paralelos, para que a gente possa entender esse enfrentamento. Como eu já coloquei, esse caso que está acontecendo agora com o coronavírus está longe de ser um caso único. Primeiro, esse vírus veio para ficar. Segundo, que outros vírus ao longo do tempo vão surgir, vão circular entre nós. Então, quanto mais nós tivermos um olhar crítico, mais bem preparados estaremos no futuro para enfrentar situações semelhantes como essa. Então, em relação a essa apresentação, não tenho conflito de interesse, não o fato de ser médico, estar na linha de frente, atendendo pacientes com coronavírus e também ser epidemiologista. Mas eu coloquei esse slide na minha apresentação anterior e eu falei muito sobre essa questão de que é um mito que o isolamento ele seja uma das medidas utilizadas para a pessoa nunca ficar doente. Ele é uma medida para que a gente pegue esse pico de transmissão fora do controle e tente fazer com que ele seja um pouco mais espalhado. Então, não é para que a pessoa deixe de ficar doente, é sim para que todo mundo não fique doente ao mesmo tempo. E aí, voltando mais uma vez para aquela tabela do Imperial College, que foi uma coisa que foi muito divulgada na imprensa, é um modelo matemático, ele tem várias coisas que os pesquisadores assumem quando sendo relevante. No outro vídeo eu critico alguns desses pontos, mas observe que ao fazer o cálculo da população infectada a partir da tabela deles, eu pude observar que, independente das medidas que eles colocam, independente de ser Brasil ou Itália, por exemplo, eles fazem isso para todos os países do mundo, assumindo parâmetros de igualdade, eu critico isso no outro vídeo, mas observe que a epidemia, não importa qual medida for feita, como por exemplo o distanciamento social da população inteira, ela vai parar quando você tiver ali em torno de 50% da população infectada. Então o objetivo do isolamento não é o de evitar que a maioria da população fique doente. Numa epidemia como essa, numa pandemia como essa, a gente tenta evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai ser preciso que cerca de 50% da população tenha anticorpos, se imunize para que a epidemia pare, cesse. Mas a gente vem visto inúmeros modelos matemáticos surgindo na rede. Eu tenho estudado bastante esse assunto e é impressionante. Todo mundo tem um modelo matemático. Eu chamo atenção para esse artigo especificamente por ser um estatístico que fez, e ele pede que a gente tenha mais honestidade nos modelos da pandemia. E aí ele cita um outro autor que diz que se o distanciamento social for de 14 dias, nós teremos 128 milhões de infectados. Se for de 2 meses, apenas 14 milhões de infectados. Então, demonstrando como se fosse uma solução milagrosa. E ele chama atenção para esse fato aqui. No finalzinho, você percebe que está começando a surgir um novo pico. E aí ele pega o mesmo modelo desse autor e continua no tempo. E observe que ao longo do tempo você vai ter um novo pico mais tardio. Então, se você não desenvolve a imunidade, a tendência é que esse vírus vai ficar circulando e aí quando as pessoas voltarem, ele vai ter um novo pico. Isso é uma questão epidemiológica bem conhecida. E no nosso caso,
esse novo pico pode vir no inverno, e se considerações relativas à temperatura forem verdadeiras, no inverno a gente pode ter um pico muito mais sério. Então, eu não estou dizendo que o distanciamento social não deve ser empregado, eu só estou dizendo que ele precisa ter um objetivo bem definido e claro na cabeça da população, e não para gerar mais medo e até agressões entre as pessoas. Então, a gente não tem evidência conclusiva a respeito do coronavírus, a gente está vivendo momentos de modelos matemáticos, certo? Mas eu fui atrás do que a gente poderia ter tido de evidência para isolamento, para distanciamento social, em outros modelos de doença, e a influenza é provavelmente o que a gente tem maior evidência no mundo. Eu fui atrás das evidências mais sólidas, das revisões, das considerações mais sensatas científicas. Eu vou citar alguma delas aqui, não são as únicas, você vai poder pesquisar outras, mas aqui é um trabalho publicado pela Organização Mundial da Saúde na revista do CDC norte-americano, que é um órgão governamental reconhecido mundialmente pelo enfrentamento de epidemias. Então, aqui é a Organização Mundial de Saúde escrevendo numa das publicações de maior respeito no mundo para essa questão epidemiológica. E observe algumas frases que eu vou trazer para vocês, traduzindo livremente aqui no Google, para facilitar quem queira ir atrás por si só. Como eu falei, eu estou tentando falar para aquelas pessoas que estão em dúvida e que querem aprender e formar opinião, e não para aqueles que já têm seus dogmas formados, não tenho essa pretensão de mudar uma coisa que esteja cristalizada, dogmática na cabeça de ninguém. Então ele coloca aqui, olha, que quando se refere a distanciamento social, ele fala que evitar aglomerações, ele parece reduzir o pico da incidência de uma epidemia. Então ele vai atrás das experiências que existiram. É diferente dos modelos matemáticos. Os modelos matemáticos, eles não conseguem dar conta da realidade, das particularidades, dos inúmeros fatores que estão envolvidos. E, em especial, quando eles fazem um modelamento que utiliza os mesmos parâmetros para todos os países do mundo, isso obviamente não pode ser epidemiologicamente correto, já que o ambiente é um dos fatores principais na tríade entre hospedeiro, agente e ambiente. Então, se você considera que todos os ambientes são iguais, você está tirando um dos fatores preponderantes em qualquer análise e, portanto, enfrentamento de epidemias. Ele continua aqui, aparentemente a gente não tem dados para recomendar quando vai fazer isolamento ou não. E ele usa aqui como exemplo um caso que aconteceu em Israel em 2000, que os professores fizeram uma greve e isso fez com que reduzisse muitos casos de gripe, de influenza em Israel naquele período. Mas que quando as pessoas voltaram, quando as crianças voltaram, aquele pico que não aconteceu no período esperado, ele aconteceu mais na frente. Justamente por quê? Porque não estava havendo a imunização daquela população. Então, muitas vezes, essas pandemias elas são inevitáveis da pessoa se contrair. Observe que aí ele vai mais atrás, ele vai falar da epidemia da gripe, que tem se ressurgido muitas coisas a esse respeito, de 1918. E ele mostrou que medidas de distanciamento social não pareceram parar nem reduzir drasticamente a transmissão. Estou falando de uma análise da Organização Mundial de Saúde, não estou falando de uma pessoa que pega uma cidade, pega outra e compara. Estou falando das pessoas que têm acesso a todos os dados mundialmente e que se debruçam para estudar isso. Então, realmente, a gente precisa de mais dados. Não dá para a gente, numa análise de custo-efetividade, de dizer que determinada medida ela traz custos como todas as medidas, mas ela é eficaz o suficiente para justificar esses custos. Um dos fatores preponderantes é a gente analisar de fato a real eficácia, a real efetividade daquela medida de saúde pública. E não tomar isso como sendo uma verdade, como sendo a única medida e como sendo uma medida que é salvadora, milagrosa. Nenhuma medida em medicina é milagrosa. A medicina é uma ciência e é a ciência da probabilidade. Então nós temos incertezas. E nós temos que analisar profundamente essas incertezas para a tomada de decisões. Então observe nesse mesmo documento da Organização Mundial de Saúde, quando ele continua, ele vai falando que as evidências e as experiências na fase pandêmica 6, ou seja, quando você já tem transmissão comunitária sustentada na população, a gente não sabe quais são as medidas que dão certo. A gente sabe que isolar pacientes e contatos de forma muito agressiva aparentemente não dá muito efeito, que deve-se aconselhar que as pessoas doentes fiquem em casa, e também cuidado com as pessoas que vão cuidar das pessoas doentes.
Ele faz ressalvas a respeito dos recursos financeiros, ou seja, as dificuldades financeiras que essas pessoas vão passar. E ele diz que medidas de aumentar o distanciamento social, elas podem ser consideradas, elas devem ser consideradas nas comunidades. E aí vai depender de você acompanhar a epidemiologia da transmissão e a gravidade da doença, taxa de letalidade e mortalidade e os grupos de risco afetados. Então, doenças que têm grupo de risco característico, se a gente tem que atingir cerca de 50% das pessoas para acabar com a epidemia, é melhor você isolar as pessoas que são de maior risco, para que as outras que têm menor risco entrem em contato com a doença, já que não é tão letal para essas pessoas, e aí a epidemia acaba e as pessoas que estão afastadas porque são de maior risco podem voltar com maior segurança por essa imunização populacional. Esse é um racional que poderia ser considerado quando a gente leva em consideração que nessa fase 6 a coisa parece ser inevitável. Outro artigo interessante que eu chamo a atenção da mesma época é um da Sociedade Japonesa de Doenças Infecciosas, um japonês, que é um país que está enfrentando sem o lockdown horizontal, sem o distanciamento social total e tendo bons resultados no mundo. E ele vai falar mais ou menos nesse mesmo sentido, olha, que o distanciamento social ele é usado para impedir a transmissão, foram utilizados para impedir a transmissão nas pandemias passadas, mas há pouca evidência científica, em especial da gripe, que tem uma forma de transmissão muito parecida com a do Covid, né? A influenza e o Covid eles têm muitas semelhanças na forma de transmissão. Então ele fala aqui que o distanciamento social ele pode ser eficaz em ganhar tempo para produzir vacinas ou como estratégia suplementar, além de intervenções farmacêuticas. Então, para evitar a pessoa ficar doente, não parece ser o distanciamento social a melhor medida. A vacinação sim, mas o distanciamento social de toda a população ele pode evitar, prolongar esse pico. E esse é o conceito que eu quero colocar. Mas quando você leva em consideração que o mundo inteiro é igual, você vai ver que existem países em que o número médio de pessoas por habitação vai ser de 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa. Na Índia, provavelmente, um número muito maior de pessoas. Então, talvez você confinar em casa uma família de 12 pessoas, de 10 pessoas, não tenha o mesmo efeito. Então, eu só estou dizendo que, quando a gente olha para uma solução de forma não crítica, como sendo salvadora milagrosa, a gente fecha os olhos às limitações que aquela medida tem. Então veja que na Índia eu não estou dizendo que é por causa do lockdown ou não estou dizendo que a medida foi certa ou errada, eu só estou dizendo que há uma publicação do British Medical Journal mostrando que quando a Índia colocou o lockdown aumentaram o número de casos. Então a gente tem que respeitar muito as diferenças regionais. E olha só, acompanhando a curva do coronavírus mais um pouquinho hoje, com dados aqui do dia 11 de abril, observe que os países, a estrelinha mostra quando os países pararam, fizeram o seu lockdown, quem fez lockdown. E observe que independente da data em que eles fizeram lockdown, as curvas mais ou menos se mantiveram até começar a atingir uma estabilidade aí por volta dos 30 dias da doença. E volto a ressaltar que países como a Coreia, que não adotou o lockdown horizontal, têm tido os melhores resultados. Então a gente tem que ficar sempre atento e tentar sempre estudar, não ficar com visões cristalizadas, e sim visões científicas, se questionar. O conhecimento nasce da controvérsia. E é muito provável que os modelos matemáticos não sejam capazes de identificar as particularidades de cada país. Observe como cada país está tendo uma curva diferente, independente de data de lockdown. Existem outros fatores, alguns dos quais em associação ecológica eu mostro no meu primeiro vídeo. Observe a nossa curva do Brasil, como ela está, parecendo com a curva que a China mostrou, embora haja algumas limitações dos dados chineses, por isso eu não tenho batido muito nos dados produzidos lá. Então é isso, só para a gente poder refinar um pouco o debate. Eu me sinto muito feliz de poder debater um pouco mais de ciência com vocês, tem sido um grande prazer. Muitíssimo obrigado.